Oi gente, hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Como é comum aqui no canal, normalmente eu trago vídeos sobre dicas de pintura, dicas de desenho, tutoriais de como desenhar icônicas obras de arquitetura, como por exemplo fizemos da Vila Savoy da Arquitetura Le Corbusier, que você pode conferir aqui em cima, mas sim um vídeo de unboxing de 3 livros que a editora Olhares mandou pra gente. 3 livros focados em arquitetura, história da arquitetura, debates da arquitetura, todos esses livros vão falar no vídeo de hoje. Mas como sempre, para não perder o costume, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Então vamos de fato começar o nosso unboxing aqui com o pacote que a editora Olhares mandou pra gente. Para quem não conhece, a editora Olhares é uma editora um pouco mais focada em livros e em publicações de materiais mais voltados para a arte. Desde arquitetura, design, desenhos, principalmente desenhos é uma área que eu gosto bastante, essa leva que eles têm em relação aos livros com Urban Sketcher, desenhos a mão livre, que são os trabalhos incríveis que eles conseguem proporcionar para mais pessoas, amplificando essas vozes de grandes autores de sketch arquitetônico, como por exemplo esse livro do desenho em perspectiva. O primeiro livro aqui de técnicas fáceis para acertar as linhas de fuga em qualquer situação, do livro da Stephanie Bauer, um livro incrível da coleção Urban Sketcher, como está mostrando aqui para vocês, e na parte de trás já tem ali um pouco do que vai apresentar o livro. Outro livro, A Modernidade Superada, Ensaio sobre a Arquitetura Contemporânea, de Joseph Maria Montaner. Eu tô falando os nomes, mas eu nem sei se estão certos. Um marca-página também aqui, muito bonito, todo fosco, e um pôster lindíssimo de Eduardo Baizek, que é um artista aqui que eu sigo no Instagram também, que tem um material incrível, é ilustrador, arquiteto, e faz inúmeras sketches, croquis, muito interessantes de vários pontos da cidade e no mundo inteiro. Esse aqui, por exemplo, é da Avenida Paulista, acredito eu, com lá no fundo o MASP já em vermelho identificando a sua presença. Aqui atrás temos um flyer com alguns dos exemplos de lançamentos deles, como figura humana, a parte do Urban Sketcher dessa linha muito interessante que eu recomendo super vocês verem, e também esse livro aqui, Ilustrações em Técnicas de Aquarela, um livro também do Eduardo Baizek, desse flyer que eu estou mostrando para vocês, e um clássico, Breve História da Arquitetura, de Suzy Odd. Não sei se a pronúncia está certa, mas tá aí. Um livro muito interessante que o meu professor da faculdade de História da Arquitetura, em quase toda a aula, falava e mencionava desse livro. Ah, vocês têm que ver o livro Uma Breve História da Arquitetura, porque é um livro clássico para quem gosta de História da Arquitetura, mas para deixar um pouco mais aprofundado o tema de cada livro, eu vou mostrar no decorrer do vídeo, então calma aí. E para começar, obviamente eu estou ansioso para ver esse livro, então vai ser o livro Breve História da Arquitetura. É um livro que é muito conhecido por ter muitos catálogos dentro dele de várias partes de construções, arquiteturas e vários desenvolvimentos, dá para você ver, de materiais, vedações, coberturas. É muito interessante. É basicamente um guia completo de história da arquitetura. Abrindo ele aqui, um livro de capa dura, então chiquérrimo, livro muito bom. E aqui vários estilos que ele aborda, desde Egito Antigo, pré-colombiano, mongol, paladino e inúmeros exemplos. Aqui toda a base onde mostra de fato um guia como usar esse livro, muito interessante isso. E toda a base do primeiro, os estilos. Então você tem aqui toda a base do Antigo Egito com descrição do período, um exemplo de uma obra e detalhes um pouco construtivos sobre ela. Exemplos também de construções, um pouco mais da metade do livro tem exemplos práticos de construções, não somente de estilos. E também um pouco mais adiante dele tem exemplos de materiais construtivos, como lajota, ladrilho, alumínio, como apareceu por ali, vedação. Então, basicamente, um guia de bolso para você estudar arquitetura de uma forma muito prática. Depois temos aqui o livro Modernidade Superada, Ensaios sobre Arquitetura Contemporânea, de Joseph Maria Montaner, que é uma terceira edição mostrada pela editora Olhares. É um livro um pouco mais teórico, então não tem tanta base de imagem como o outro livro, que tinha muitas imagens, ilustrações sobre tudo isso. É um livro um pouco mais teórico, então tem uma temática mais complexa em relação a essa discussão, que é muito polêmica sobre a arquitetura moderna, sobre suas vantagens, se ela fez de fato um grande avanço na arquitetura, ou se só acabou atrasando novas inovações. Então, muitas discussões que podem vir sobre esse livro. Ele é um texto um pouco mais autônomo que mostra essas discussões sobre o racionalismo, a atitude de ruptura, sobre quais foram os movimentos realmente expressivos, funcionais, simbólicos da arquitetura moderna. Então,
vários temas que dá pra gente observar aqui, como fragilidade da arquitetura moderna, paradoxos tecnológicos, reutilização, a beleza das arquiteturas ecológicas. Então, além de fazer não somente uma crítica, e não apenas crítica em relação à arquitetura moderna, mas também vieses de uma nova arquitetura, como por exemplo aí mostrada a tecnológica. Então é um livro muito importante, uma bagagem cultural de hoje em dia, em relação a esse tema que é muito confrontado cada vez mais desse uso da arquitetura moderna. Finalmente, vamos lá para o nosso livro que é mais voltado para o conteúdo aqui do nosso canal, que é Desenho à Mão Livre, que é as técnicas que eu mais gosto de utilizar. E nesse livro, da Stephanie Bauer, Desenho em Perspectiva, técnicas fáceis para acertar as linhas de fuga em qualquer situação. Eu gosto muito desses livros mais voltados para o Urban Sketcher, que a editora Olhares acaba publicando bastante, que eu também tenho um outro que é A Prática do Urban Sketcher, que é do Jens Hubner. E ele é um livro muito interessante também, que é bem baseado na parte de prática. Esse livro que eu estou mostrando para vocês, o Desenho em Perspectiva, é muito interessante porque, além de ter um trabalho gráfico maravilhoso, pode perceber pela capa, é um livro que tem esses passos a passos de como que você representa as arquiteturas, como que você foca nisso, um pouco mais focado em desenhos de cenas externas, como o próprio Urban Sketcher acaba fazendo nos dias de hoje. Temos aqui inúmeras ilustrações que eles mostram de fato estilos que você pode se inspirar, técnicas e práticas dos exercícios com utilização de prática. Então você vê uma teoria e do lado você vê um exemplo e já puxa para você também fazer a prática. Um detalhe muito interessante desses livros é realmente que eles te estimulam a desafios, a praticar. Isso é a base de tudo que eu sempre comento com vocês aqui. Então ele tem desafios no final do livro que você consegue praticar. E um detalhe muito interessante é o último desafio, que ele pede para você propor novos desafios. Isso aí é muito interessante para desenvolver suas práticas e técnicas em qualquer base de sketch arquitetônico. Então aí você já tem 3 indicações muito interessantes de 3 livros de 3 momentos diferentes para entender a arquitetura. Como assim? Para você ver uma referência de arquitetura, focando aqui no desenho arquitetônico, você tem que entender como que é a referência, como que ela funciona. Então, para você de fato pegar um livro, entender as técnicas para usar o ponto de fuga, é muito importante entender qual arquitetura você está desenhando. Ver, por exemplo, o nosso guia de bolsa aqui da arquitetura, a Vila Rotonda. Como que ela é? Aquilo que eu estou desenhando, aquele frontão, como que é a forma dele, como que ele se funciona, qual a importância dele no desenho, tem que dar mais destaque para ele ou não? Um frontão é muito importante na arquitetura mostrada pela Vila Rotonda. E também é muito importante entender a parte teórica das discussões, influências, como por exemplo mostrado no livro da Modernidade Superada, que você entende por que a arquitetura moderna era daquele jeito, por que houve uma mudança na arquitetura contemporânea, porque hoje tem essa diferenciação da palavra de arquitetura moderna, movimento modernista, arquitetura moderna, porque há essa discussão, essas palavras diferentes. Então são conteúdos que são importantes de fato para desenhar arquitetura, não como um conteúdo obrigatório. Não é isso que eu estou querendo falar. Mas são conteúdos completamente complementares que você pode abordar de uma forma muito suave para apresentar suas ideias na arquitetura. Se você gostou desse formato de vídeo um pouco mais curto que o normal e abordando temas que circulam e contornam o sketch arquitetônico, deixe nos comentários se você quer ver um vídeo mostrando mais livros de arquitetura que eu também tenho aqui na minha mini biblioteca do meu quarto. Como por exemplo, aquele livro ali que está coincidentemente na minha cabeceira, por acaso apareceu ali, nem um pouco foi a intenção desse vídeo, mas que é um livro também bem grande, vocês podem ver ali o tamanho que ele tem, que é o livro da Lina Bo Bardi, de todas as obras que tem na influência dela, que ela realizou, que ela projetou. Então, vários livros que eu tenho aqui de Urban Sketcher, de desenho arquitetônico, de dicas de arquitetura, que vocês podem comentar aqui embaixo se vocês querem um vídeo mostrando mais detalhes de mais livros e mais opções de história da arquitetura, desenho arquitetônico, arquitetura e todos esses temas que também contornam a arquitetura, que são temas que também circulam aqui no nosso canal, nosso perfil do Instagram. Você também pode seguir, que a gente tem conteúdos lá praticamente diários sobre arquitetura, desenho, dicas, a rotina de um estudante de arquitetura na Faculdade Federal do Paraná. Então são muitos conteúdos que vocês podem ir abordando. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, porque ajuda muito a entender se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Deixe um comentário dando sugestão se vocês querem esses vídeos de mais livros de arquitetura.
E não esqueçam de se inscrever, porque ajuda muito a ter a inscrição de vocês, esse apoio, para a gente continuar produzindo conteúdos com mais e mais frequência. Espero muito que vocês tenham gostado. Um agradecimento à editora Olhares que mandou esse livro pra gente e quem sabe na frente mais parcerias. Até mais, tchau, tchau!